Por que o Byakugan foi esquecido durante o desenvolvimento de Naruto? Será que o clã Hyuga não merecia mais o destaque que tinha em Naruto clássico? Eu sou Skadush e no vídeo de hoje vamos falar sobre o esquecimento do Byakugan durante a história de Naruto. Então, sem mais delongas, bora começar! É um fato que a partir de Naruto Shippuden, o Byakugan foi pouco explorado e até mesmo deixado de lado ou ignorado pelo autor. Vemos que outros dojutsus, como o Sharingan e o Rinnegan, tomaram completamente a cena durante a maior parte da história, o que é bem diferente quando voltamos a analisar os destaques desse dojutsu do clã Hyuga durante Naruto clássico. Nesse tempo, o Byakugan era tido como um dom extremamente poderoso, e os principais representantes dos Hyuga com destaque na época eram Hinata e principalmente o grande gênio e prodígio do clã, Neji. Todos tinham Neji como um dos genins mais poderosos da época, o que realmente é uma verdade. Em Naruto clássico temos um desenvolvimento excelente do Byakugan, e vamos relembrar alguns momentos de destaque desses olhos. Uma das primeiras vezes em que vimos o Byakugan foi durante os exames Chunin, primeiramente na prova escrita e depois na etapa da Floresta da Morte, em que Neji ativa seu dojutsu contra os ninjas da Vila do Som. Todos ficam surpreendidos com seus olhos nesse momento e posteriormente vemos toda a habilidade do Byakugan na luta entre Neji e Hinata nas etapas classificatórias dos exames Chunin. E essa luta é muito bem desenvolvida, onde nos é apresentada a história e organização do clã Hyuga. Para quem não conhece a história, o clã Hyuga é dividido entre a família principal, de que Hinata faz parte, e a família secundária, de que Neji faz parte, em que nesse caso, a secundária é obrigada a dar a própria vida para proteger e servir a família principal, sendo controlados através de um selo colocado em sua testa. A ideia de Neji ser o maior prodígio do clã Hyuga, mesmo pertencendo à família secundária, traz um contraste muito bom em seu desenvolvimento, principalmente quando vemos sua revolta e indignação contra Hinata, a qual pertence à família principal, porém não demonstra todas as habilidades e maestria com Byakugan como Neji. Ainda na luta entre Neji e Hinata, conhecemos as habilidades do Byakugan de poder enxergar os pontos de chakra de seu oponente e atacar com seu taijutsu chamado de Punho Gentil ou Punho Suave, em que o usuário usa o próprio chakra colocado em seus ataques para atingir esses pontos de chakra de seu oponente precisamente, alterando o fluxo de chakra de seu inimigo, o que é uma habilidade muito versátil e poderosa, mas que infelizmente não foi muito explorada depois da saga clássica. Outros momentos em que vemos o Byakugan em ação durante Naruto clássico é na luta entre Naruto e Neji, nas semifinais dos exames Chunin. Aqui conhecemos a habilidade chamada Rotação, em que Neji gira criando uma barreira de chakra capaz de repelir os ataques de seu oponente e atacá-lo ao mesmo tempo, além das 8 trigramas, 64 golpes, que é uma série de ataques do Punho Suave que acertam os 64 pontos de chakra no corpo de seu oponente. Nessa luta, também há um aprofundamento na história dos Hyuga e um desenvolvimento incrível de roteiro para o clã e para o personagem Neji. Mais pra frente, temos uma das melhores, se não a melhor luta de um usuário do Byakugan em toda a série de Naruto, que acontece no arco de resgate ao Sasuke. Nessa luta, Neji enfrenta um dos membros do Quarteto do Som, Kidomaru, que utiliza técnicas baseadas nas características de aranhas, criando teias, invocando aranhas gigantes e também criando armas poderosas com sua teia. Neji é o único que possui a habilidade de se livrar das teias de Kidomaru, pois consegue ver o chakra corrente nelas e cortá-las no ponto exato. Além disso, ele pode ver o acúmulo de chakra no corpo de Kidomaru antes que ele utilize suas habilidades, e assim prever os seus próximos ataques. Neji também consegue evitar ataques ao seu redor utilizando a rotação e sua visão de quase 360 graus na distância de aproximadamente 50 metros, como mencionado no mangá. Mas Kidomaru descobre sua fraqueza, um ponto cego localizado atrás do pescoço de Neji, que faz com que ele não consiga ver ataques vindos de determinada direção,
e tem a dificuldade de desviar deles. Porém, no fim Neji consegue vencer o combate, se deixando ser acertado por uma flecha quase letal de Kidomaru para que pudesse imobilizá-lo, passando seu chakra através da teia de seu oponente e acertando seu golpe final. Realmente, a luta de Neji contra Kidomaru foi sem dúvida a luta mais icônica de um usuário do Byakugan que vimos em toda a obra. Bom, depois de recapitularmos o desenvolvimento do Byakugan em Naruto clássico, vamos analisá-lo no Shippuden, e infelizmente é aqui que o esquecimento do Dojutsu começa a acontecer. No arco de resgate ao Gaara, a primeira aparição do Byakugan é quando Neji utiliza para buscar oponentes próximos ao time Gai, e é justamente o combate entre o time Gai e um clone com 30% do poder de Kizame. O Byakugan é utilizado para ver quanto chakra o suposto Kizame possui, e pela primeira vez vemos uma das novas habilidades de Neji, as 8 trigramas Palma Aérea. Esse ataque cria uma onda de vento que atinge o oponente à distância, quebrando um pouco a ideia de que usuários do Byakugan só conseguem acertar seus inimigos a curtas distâncias. Bom, mas nessa luta, o desempenho do Byakugan é meio decepcionante, já que o prodígio Neji é pego simplesmente por um clone de água de Kizame, que utiliza o jutsu da prisão de água. Tudo bem que depois de um tempo, Neji consegue se libertar da prisão, mas isso só acontece depois que Gai começa a combater Kizame sozinho. Bom, ainda nesse arco, temos outra ação relevante do Byakugan de Neji, como visualizar a localização dos selos da barreira do esconderijo da Akatsuki, ver os acontecimentos de algumas lutas à distância e identificar previamente uma das explosões de Deidara. Mas em questão de combate, temos apenas a luta de Neji contra seu próprio clone, que convenhamos ser totalmente esquecível, uma vez que só serviu para que o time Gai não pudesse chegar aos membros da Akatsuki. Depois do arco inicial de Shippuden, o Byakugan é utilizado um pouco mais para frente no mangá, mais especificamente no capítulo 357, em que Hinata utiliza para verificar o corpo de Kabuto e seu nível de interação com o poder de Orochimaru. Mais adiante, Hinata o utiliza novamente no capítulo 395, enquanto vários dos ninjas de Konoha estão sendo atrasados por Obito para que não cheguem até o local onde Sasuke e Itachi estão batalhando. Hinata utiliza seu dojutsu para verificar se um dos ataques de Shino fez efeito em Obito, e depois para localizar onde está ocorrendo o combate entre Sasuke e Itachi. Nesse momento, temos até um possível furo no mangá, como Hinata, utilizando seu Byakugan, não viu o rosto de Obito por trás da máscara? Como ela não notou que o chakra do olho dele era muito semelhante com o do Kakashi? Bom, isso também é conteúdo para um próximo vídeo. Adiante no arco de Pain, vemos o uso do Byakugan por um Hyuga para identificar a chegada de Naruto no campo de batalha, e depois temos as cenas em que Hinata tenta utilizar suas habilidades para salvar Naruto durante sua luta contra Pain, que apesar de ser um momento marcante na história, infelizmente não desenvolve muito sobre o Dojutsu e sua efetividade em combate. Aqui vemos pela primeira vez a nova habilidade de Hinata, Punho de Leões Gêmeos, em que ela cobre suas mãos com chakra no formato de leões para atingir seu oponente, mas que teve zero impacto durante a luta, apesar de ser uma técnica com design excelente na minha opinião. O próximo momento que o Byakugan é utilizado é no arco da reunião dos 5 Kages, em que Ao, um dos guarda-costas da Mizukage, utiliza seu Byakugan transplantado para notar que Danzou está tentando utilizar o Kotoamatsu Kami, o famoso genjutsu de Shizuyu Uchiha, para afetar as decisões de Mifune, líder dos samurais. Aqui é interessante notar que o Byakugan é sim um dojutsu importante para o mundo ninja, afinal, Ao não teria transplantado um Byakugan em si mesmo se o dojutsu não fosse relevante. Outro fato importante é vermos que o Byakugan de Ao funcionou para reconhecer o uso do olho de Shizui que estava com Danzo, sem nem mesmo o Sharingan estar à mostra, mas sim com faixas que o cobriam. A partir desse ponto na história,
temos algumas aparições do Byakugan por figurantes para algumas funções simples, como a identificação de esconderijos, inimigos e armadilhas, porém nada que tenha causado um impacto muito grande na história. Por isso, não vou entrar em detalhe nas aparições. E finalmente, temos a última aparição relevante do Byakugan antes de vermos seu uso pela Kaguya no arco final. No capítulo 614, Neji e Hiashi se colocam para proteger Naruto e utilizam a rotação para impedir que os ataques do 10 Caudas o atinjam. Depois disso, o 10 Caudas começa a lançar uma chuva de espinhos, e a rotação de Neji não é capaz de contê-los, por conta do grande volume de ataques consecutivos, como é dito por ele no mangá. Hinata e Hiashi também dão suporte, desviando os espinhos e até mesmo contendo ataques diretos de uma das caudas do Jubi. Porém, depois desse momento, temos a fatídica morte de Neji, em que ele se coloca na frente de uma chuva de espinhos e é atingido no lugar de Hinata e Naruto. Essa cena é uma das mais polêmicas de toda a obra e tem o objetivo de fazer um vídeo sobre isso. Mas adiantando um pouco o assunto, com certeza remover o Neji da história naquele momento, do jeito que foi feito, não fez o menor sentido. Bom, agora que vimos todas as aparições relevantes do Byakugan ao longo da história de Naruto Clássico e Shippuden, podemos falar sobre o esquecimento dessa habilidade ao longo do tempo. Em Naruto Clássico, temos um desenvolvimento perfeito para o Byakugan, com lutas que realmente impactam na história e desenvolvem personagens, além de mostrar toda a questão política e organizacional do clã Hyuga e o quão valioso o Dojutsu é para Konoha e para todo mundo ninja. Temos personalidades de personagens como Neji e Hinata muito bem conectadas com as habilidades de seu clã. E temos até comparações diretas entre os Hyuga e os Uchihas, gerando aquela dúvida: será que o Byakugan é mais forte do que o Sharingan? Se Sasuke lutasse contra Neji, quem sairia vitorioso? Bom, pelo menos quando eu assistia Naruto Clássico, quando eu era mais novo, eu me perguntava isso. Já em Shippuden, infelizmente, quando vemos o Byakugan, ele é apenas utilizado como uma ferramenta de autoexplicação dos acontecimentos pelo autor. Há vários momentos em que algo está acontecendo em determinada distância e temos um usuário de Byakugan que está lá somente para fazer comentários e informar os personagens sobre o que está acontecendo. Tudo bem que essa é uma das principais funções do Byakugan, mas e as outras habilidades? Elas são tão irrelevantes assim? Com certeza, elas poderiam ser melhor exploradas e até mesmo serem criadas novas habilidades para os Hyuga. Se compararmos o desenvolvimento do Byakugan com o do Sharingan ou do Rinnegan, vemos que o Byakugan foi realmente deixado para trás pelo autor, mesmo tendo um potencial de evolução enorme. Afinal, a origem do Byakugan é a mesma do Sharingan ou do Rinnegan. Ele surgiu na Terra junto com Kaguya Otsutsuki quando realizou o Tsukuyomi infinito pela primeira vez, assim como o Sharingan e o Rinnegan. Além disso, o Dojutsu também foi passado adiante, sendo herdado por Hamura, o irmão do sábio dos 6 caminhos, Hagoromo, e posteriormente sendo característica única do clã Hyuga. Penso que a partir do momento em que suas origens foram semelhantes, o Byakugan também poderia ser desenvolvido como foi com o Sharingan e o Rinnegan. Afinal, o Sharingan, que no início da história já era bem apelão, teve uma evolução gigante em Shippuden, ganhando habilidades insanas como Susanoo, Amaterasu, Kamui, Izanagi, Izanami e diversas outras que aumentaram imensamente os níveis de poder em Naruto. Fora isso, quando pensamos em Shippuden e em feitos de usuários do Byakugan, infelizmente não nos vem em mente nenhuma luta marcante ou feito grandioso. Na verdade, o que nos vem em mente é a morte de Neji, que sinceramente não faz nenhum sentido na obra. Bom, o Byakugan realmente merecia mais, e sim, foi totalmente esquecido durante o desenvolvimento de Shippuden. Mas já que falamos sobre o desenvolvimento de Dojutsus na obra, você acha que o Sharingan foi bem desenvolvido em Naruto? Confira no vídeo que aparece agora para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.